Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir bem aí atrás? Beleza. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do pessoal do MTC. É um prazer para mim estar aqui. Eu sou de Minas, mas passei uns anos fora e agora é um prazer enorme estar aqui participando da comunidade. O assunto hoje vai ser testando arquiteturas de microserviços. É um assunto um pouquinho mais técnico do que os demais que foram falados, mas eu estou extremamente feliz com a palestra da Samantha, que cobriu integração contínua e entrega contínua, que são dois assuntos que excelente se a gente tem isso claro na nossa cabeça antes de falar sobre arquiteturas de microserviços e como testá-los. Eu trabalho na ThoughtWorks e nós temos presença aqui no Brasil em Recife, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. E, basicamente, eles enviaram um livro para sortear para vocês, com muito respeito aos demais patrocinadores. É só um pequeno espaço para a gente sortear esse livro. Quem quiser, basta twittar TW na MTC 2015, é uma cortesia, eles estão distribuindo esse livro sobre Building Microservices, muito bom, do Sam Newman. No final da palestra, nós vamos, minha equipe de redes sociais, mais conhecida como Diogo, vai anunciar o vencedor. Sem mais delongas, pessoal, hoje nós falaremos sobre o que são microserviços, as vantagens e desvantagens das arquiteturas de microserviços, como testá-las, quais são as peculiaridades que nós encontramos ao utilizar esse tipo de arquitetura e como ela impacta a forma como a gente tem que lidar com testes, né? Deixa eu só um minutinho aqui que eu... Só para eu configurar o passador aqui. É isso aqui? Isso, pode inserir. Aí, bem melhor. Obrigado. Só recapitulando, o foco vai ser verificar quais são as peculiaridades inerentes a testes nessa arquitetura de microserviço. Mas antes, vamos a algumas definições. O que são microserviços? Todos aqui conhecem web services, serviços web, certo? Microserviços são similares, porém, existe um aspecto que é que eles são pequenos, autônomos, e eles trabalham junto para atingir algum valor de negócio. Aquele pequeno, ele está muito relacionado a uma fronteira de negócio, então ele é focado em fazer uma determinada coisa do negócio, tipo lidar com dados de clientes ou realizar vendas, né? Por exemplo, um serviço que faz simplesmente o checkout. E eles fazem essa coisa bem feita. Então, eles são extremamente pequenos. Em organizações que já têm uma cultura de arquitetura de microserviços mais madura, eu diria que os serviços têm, em média, 200, 300 linhas de código. Extremamente pequenos mesmo. E eles são autônomos, o que significa você tem que ser capaz de mudar qualquer um desses seus serviços da arquitetura sem impactar os demais, né? Isso é importante. Quando você tem um monolítico, você basicamente altera um componente dele e isso gera um impacto ao código que está ao redor. Na parte de microserviços, isso acontece apenas com a interação entre um serviço e outro, mas essa API, esse contrato definido entre os serviços tem que ser muito bem definido para que você minimize o impacto de qualquer mudança que você faça em algum microserviço. Porque você vai fazer
através de entrega contínua, diversas mudanças em seu serviço. Então, você tem que ser capaz de alterá-los de maneira autônoma. Então, a pergunta que determina se você está realmente utilizando arquiteturas de microserviços de maneira correta é a seguinte: é possível mudar um serviço e implantá-lo sem efeitos colaterais aos demais? Você deve responder sim a essa pergunta. Se você não responder sim a essa pergunta, ir no caminho de microserviços vai te dar mais dor de cabeça do que continuar no monolítico. Tá, mas por que eu vou para uma arquitetura de microserviços? Quais são as vantagens de se utilizar esse tipo de arquitetura? Bom, temos várias. A primeira delas é você ter um conjunto de tecnologias heterogêneas. Basicamente, eu posso escolher a melhor ferramenta para o problema que eu tenho. Então, vamos supor que você tem, como no exemplo, um aplicativo que lida com redes sociais. Você tem posts, você tem conexões entre amigos, você tem fotos, vídeos, e seria excelente se eu pudesse ter pequenos serviços tomando conta de cada uma dessas áreas do meu domínio, e eu posso escolher tecnologias apropriadas para aquele problema. No exemplo, eu gostaria de utilizar um banco de dados orientado a grafos para criar as conexões entre meus amigos, dada a natureza daquele problema. Eu gostaria de ter um blob store para guardar binários e imagens e arquivos grandes. E document store para guardar os posts, né? que é o mais conveniente para aquele tipo de problema. A linguagem de programação utilizada, às vezes você quer usar uma linguagem funcional para determinado problema, Java para outro, e assim por diante. Essa heterogeneidade de tecnologias não fica limitado a linguagens e bancos de dados, não. Isso pode ser, inclusive, estendido ao sistema operacional. Você pode ter parte da sua solução utilizando tecnologias Microsoft, parte das outras soluções utilizando Unix-based systems. E se você tem, por exemplo, um aspecto da sua solução que segurança é muito importante, você pode utilizar OpenBSD e alguns outros sistemas operacionais onde segurança é mais importante. Então, essa é uma vantagem muito importante das arquiteturas de microserviços. A resiliência. Quando você tem um sistema monolítico, eu vou estar sempre fazendo esse contraste, tá, entre monolítico e arquitetura de microserviços. Quando você tem um sistema monolítico, vamos supor que você errou em alguma parte do sistema, uma parte bem básica do sistema, algo relacionado a advertisement, propaganda, que não deveria impactar o seu sistema, mas aí você ferrou com alguma configuração e o sistema inteiro vai abaixo por causa daquilo. Você tem que ser capaz de corrigir aquilo, etc. Você não consegue, em muitos casos, degradar a funcionalidade do seu sistema apropriadamente, né? E, ao utilizar microserviços, você consegue isolar os serviços e definir uma estratégia de resiliência para dizer, pô, se o sistema cair, ou se o sistema falhar, eu ainda tenho que funcionar. Meu sistema como um todo ainda vai funcionar. O Netflix faz muito isso, né? Inclusive, o Netflix revolucionou a forma como a gente trata resiliência no mundo do software. Eles criaram, não sei se algum de vocês já ouviram falar nos Monkey Chaos do Netflix. Alguém? Basicamente são softwares que o principal objetivo deles é criar problemas no sistema distribuído do Netflix em produção. Então, eles propositalmente derrubam os servidores, tiram serviços do ar completamente e verificam como o Netflix tem que continuar funcionando. Isso é crucial para o business deles, porque, afinal de contas, eles fazem streaming, né? E eles evoluíram essa estratégia de resiliência. Hoje tem o Gorilla, não sei o que basicamente tira uma região inteira da Amazon, que eles usam a AWS. Eles derrubam uma região inteira e verificam como é que o sistema vai se comportar, né? Isso vai muito em contraste com, muito atrelado ao que a galera falou antes aí, de a responsabilidade da qualidade não está apenas no pipeline de integração contínua, mas além, após ir à produção, né? Escalabilidade. Né? Vamos supor que você tem um sistema monolítico e o seu sistema de compras, a parte que faz o checkout, é a mais utilizada.
Todo o resto é pouco utilizado. Mas aí você precisa escalar o monolítico inteiro, replicar ele, colocar atrás de load balancer, usar técnicas, máquinas pesadas, geralmente o hardware necessitado para subir aquele monolítico extremamente poderoso, então você vai gastar mais dinheiro e você vai ter que escalar ele todo. Com sistemas, com arquiteturas orientadas a microserviços, você pode escalar cada uma dessas partes individualmente. Então, a parte de pictures, que precisa de mais servidores para fazer processamento das imagens, você pode escalar separadamente das outras. Facilidade da implantação. Novamente, a Samantha falou muito bem sobre entrega contínua na palestra dela. E o quão rápido você é capaz de fazer sua entrega determina, sim, o sucesso do seu time de desenvolvimento, o sucesso do seu software. Com arquiteturas de microserviços, como os seus serviços são extremamente pequenos e focados em uma coisa, né, você consegue fazer o redeploy, reimplantá-los mais facilmente. Né? É mais fácil você identificar o impacto daquilo, porque você só mexeu naquele serviço, então você consegue fazer fallbacks ou andar para frente, no caso, reimplantando uma nova versão daquele serviço, sem tocar nos demais. Alinhamento organizacional. Alguém já ouviu falar do Conway's Law? Legal. Conway's Law basicamente diz que se alguma empresa desenvolve sistemas, isso se estende a sistemas de software, né, a estrutura do design desse software vai seguir a estrutura de comunicação da empresa. É um pouco complexo, mas pensa assim, se você tem um sistema monolítico e você tem uma empresa inteira trabalhando no mesmo code base, todos têm que se comunicar muito bem. Do contrário, você vai ter problemas na sua organização. Então vai ser o departamento X conflitando com o departamento Y e você vai ter problemas. Ao utilizar arquiteturas de microserviços, você consegue melhorar também a maneira como a sua empresa se comunica entre os mais diversos departamentos e áreas que ela possui. Tudo hoje tem software. Então, se você guia tudo através de microserviços e eles colaboram entre si por APIs ou contratos bem especificados, você dá autonomia para esses times e você minimiza a comunicação, o overhead de comunicação. Então, aqui no exemplo, você tem um time maior lidando com o serviço de invoicing e um time menor cuidando do inventário. Né? Então, microserviços traz esse benefício organizacional, que é muito alinhado com fazer entrega contínua de maneira eficiente, porque você dá mais autonomia ainda aos times. Fica mais fácil pegar aquele approval de mandar para a produção. A componibilidade e substituibilidade são palavras que realmente existem, eu procurei no dicionário. Basicamente funciona assim, imagina que você tem um sistema monolítico de e-commerce e você tem um módulo lá dentro que toma conta dos seus clientes. Né? Então todas as informações dos seus clientes estão ali, os produtos que eles já compraram, histórico, cartão de crédito, etc. Você extrai isso para um serviço. Né? Ao fazer isso, ou seja, ao você ter uma arquitetura mais focada em serviços, que fazem apenas uma coisa, você permite que eles compõem novas partes do seu negócio. Como, por exemplo, estamos introduzindo um novo mecanismo, um novo device para vendas, né, nas lojas. Então, você consegue diretamente conversar com aquele módulo de cliente, pegar a informação que você precisa dos seus clientes assim que eles passam o cartão de crédito, sem ter que saber que existe um e-commerce cuidando da parte da web. Você pode criar novas oportunidades de negócio ao ter serviços separados, como, por exemplo, integração com parceiros. Mas, arquiteturas orientadas a microserviços não são bala de prata. As vantagens parecem excelentes, mas para que você possa efetivamente utilizar arquitetura orientadas a microserviços, você tem que ter uma série de competências e pré-requisitos para que você tenha sucesso. Porque eles, como vocês já podem imaginar, eles geram um impacto enorme na parte de operações. Nós não estamos falando mais de fazer a entrega de um artefato para a produção.
Nós estamos falando de centenas de artefatos a todo momento, em diferentes períodos, né? Então, isso demanda que você precisa ser um pouco grande para poder lidar com microserviços, né? Não são para qualquer um. E esse artigo do Martin Fowler, que é o nosso cientista-chefe lá da ThoughtWorks, ele fala muito bem desses pré-requisitos que você precisa ter, que a sua empresa precisa ter para lidar com microserviços. Basicamente, novamente falando sobre a palestra da Samantha, você precisa ter aquelas competências de automatização da sua infraestrutura muito maduro. Você tem que ter uma cultura DevOps na sua empresa estabelecida, funcional e funcionando muito bem. Do contrário, você vai ter problemas, né? Então, a dica que nós damos, e está virando um consenso, é começar monolítico. Porque eu já disse que para definir as fronteiras dentre seus serviços, você tem que conhecer muito bem sobre o seu negócio, né? E quando você está começando uma ideia, você tem uma startup, você muitas vezes não sabe ainda como o seu negócio vai ser. Ou você ainda está descobrindo. Então, é melhor você descobrir aquilo implantando através de um monolítico, que é mais fácil, do que começando utilizando microserviços. Por quê? Apenas essa parte de ficar extremamente competente na cultura DevOps, na automação de toda a sua infraestrutura, vai gastar tempo. E nesse mercado competitivo, de startups e tudo mais, nós não temos esse tempo a perder. Então é muito melhor você validar a sua ideia, entender o seu negócio e, claro, ir quebrando a sua arquitetura. Então fala-se muito de design evolutivo, né? Poderíamos fazer uma palestra completamente diferente só sobre design evolutivo, mas é alinhado com essa recomendação que vem sendo feita pelos especialistas na área, né? Mas tudo bem, vamos supor que nós somos competentes o suficiente, nós temos uma cultura DevOps muito forte na empresa, nós fazemos automação, assim como a Infoglobo vem fazendo, né, que foi muito legal. Vamos supor que eles decidam ir em microservices. Como é que a gente testa esse tipo de arquitetura? Bom, essa imagem aqui, para esse tipo de audiência, todos já estão cansados de saber, mas é muito importante você sempre balancear os tipos de teste, né? Sempre ter a pirâmide na sua cabeça para você verificar se você está gastando muito tempo em determinado tipo de teste, entender o valor de cada um deles. Então, é só para relembrar que nas arquiteturas de microserviço a gente sempre tem também a pirâmide na nossa cabeça, apesar da gente ter variações principalmente no meio dela ali, e mais para o topo, que nós vamos abordar. São as peculiaridades que esse tipo de arquitetura introduz, ou tem. Então, basicamente, nós temos o nosso código, certo? A gente faz um commit, passa por uma série de processos automatizados, muito bem explicados na outra palestra, e nós vamos para a produção. Chegamos em produção, nós temos nossos consumidores utilizando o nosso software, e esse processo continua em constante acontecimento. Então, nós estamos, em todo momento, enviando código novo. Só que pensa naquele produção ali, centenas e centenas de artefatos, centenas de softwares que você está entregando a todo tempo, né? O consumidor ele não interage com todos ao mesmo tempo, um pouco mais complexo, se você pensar em arquiteturas de microserviços. Como é que isso se aplica, né, a esse tipo de arquitetura? Antes da gente falar um pouquinho sobre como a gente vai testar microserviços, vamos olhar um pouquinho para a anatomia de um microserviço. Basicamente, nós temos o miolo de um serviço. Pensa assim, 500 linhas de código. Dessas 500 linhas de código, ou 1000 linhas de código, o que elas são? Um pedaço dela vai ser parte do seu domínio. É basicamente o problema de negócio que aquele microserviço se dispõe a resolver. Certo? Então tem um pedaço de código ali que faz aquilo. A gente tem a camada de exposição de recursos. Vamos supor que o nosso serviço fale HTTP, certo? Que é um protocolo web. Vai ter um pedaço do código que vai expor esses entry points, get, post, etc. Nós temos a parte do microserviço que vai lidar com os dados, a camada de persistência, e nós temos
como eu falei, eles colaboram entre eles. Então, nós temos a parte do nosso serviço que vai se comunicar com outros serviços para consumir dados. Beleza? Tá claro? Então, basicamente, essa é a anatomia de um microserviço. Pensando em testes unitários, quando nós estamos testando um microserviço unitariamente, né, a parte do domínio é a parte crucial do negócio. A gente tende a testar, tende a focar em testar o comportamento daquele código, verificando o estado dele após algo acontecer. Então, você, geralmente, ali no seu código, você chama a sua aplicação e verifica o estado do seu software após aquela execução, né? Já na parte de resources, na parte de persistência e de comunicação com outros serviços, a gente foca mais nas interações. Como assim? Através do uso de mocks. Ali nós estamos, na maioria dos casos, utilizando bibliotecas de terceiros. Pô, vou utilizar um HTTP client para comunicar com o serviço externo, vou utilizar um framework de persistência para comunicar com o banco de dados. Eu sei que eles funcionam. O que eu preciso garantir é se o meu microserviço está se comunicando bem com eles. Então, é um teste unitário, porém com uma abordagem um pouquinho diferente, que a gente fala uma abordagem mockista. A gente foca mais nas iterações. Beleza. Testados os nossos microserviços de maneira unitária, todos os componentes deles já estão testados unitariamente, a gente sabe que nós temos diversas testes unitários, eles são bons, mas eles não garantem o comportamento daquele serviço, muito menos dele colaborando com todos os outros, numa arquitetura com centenas de microserviços, né? Então, a gente vai para o próximo passo do nosso pipeline, que são os testes de integração. Então, esses testes de integração, eles focam na parte de persistência e dos gateways, que são a saída do nosso serviço para comunicar com os serviços externos, provedores, que nós falamos. Então, você escreve testes que exercitam diretamente a camada de persistência e a camada de relacionamento desse serviço com os outros, falando com os serviços reais. Então, são testes mais frágeis, eles quebram mais, né? Porém, são pequenos também, menor número. Aí, nós temos outra nomenclatura de testes que é muito usada, testes de componente ou testes de serviço. O que são esses testes? Eles são extremamente importantes em arquiteturas de microserviços. Por quê? No caso do teste de componente in process, a gente isola todo o nosso microserviço, sobe ele em memória e executa testes end-to-end naquele microserviço. Então, a gente faz um request para ele, né, e verifica a resposta. Só que, como eu falei, é tudo em memória. Ele não está, na verdade, escutando numa porta, ele não vai falar HTTP. Então, a gente tem que mudar algumas partes do nosso artefato para conseguir realizar esse teste. Na palestra da Samantha, ela disse que uma das boas práticas de entrega contínua é o mesmo artefato que você gera no seu processo de build é aquele que vai para a produção. Isso aqui está quebrando isso. Ele está alterando a sua aplicação para criar stubs na hora que você vai falar com os serviços externos e você está criando um banco de dados em memória. Então, você precisa alterar a sua aplicação um pouquinho para rodar esses testes. Com técnicas como injeção de dependência e outras, a gente consegue atingir esse objetivo e realizar os testes in process. E isso nos dá uma confiança enorme agora, porque nós estamos executando todas as camadas em conjunto e fazendo verificações de que o serviço funciona bem. Nós temos também testes de componente out of process. Esses exercitam, como vocês podem ver, a camada de networking ela vai ser passada. Então, nós vamos realmente fazer chamadas para serviços externos e nós vamos se comunicar com bancos de dados de verdade. Para que esse tipo de teste é importante? Além do que o in-process já pega, esse vai verificar que a comunicação de verdade acontece. Ou seja, vamos supor que a gente está falando HTTP. Você tem headers, né? Você tem algumas coisas inerentes ao protocolo em si que você precisa garantir que estão funcionando.
Então você faz isso em testes de integração, mas você faz isso em testes out of process, exercitando todo o seu microserviço, né? E para isso, a gente cria um serviço, a gente imita o comportamento de um serviço que a gente colabora. Então a gente basicamente cria um serviço simulando um serviço de verdade. Então vamos supor que a gente tem um serviço de compra que tem que se comunicar com o serviço de cliente, né? Quando ele recebe fazer uma compra, ele tem que validar alguma coisa do cliente, então ele precisa pegar a informação do cliente. No teste do serviço de compra, a gente vai simular o comportamento do serviço de cliente, nesse tipo de teste. Mas como que eu simulo esses serviços externos? Existe uma ferramenta chamada Mountbank, que foi desenvolvido por um colega, e ele basicamente permite a criação facilmente de test doubles, ou a gente simula serviços externos. É muito fácil de usar, é escrito em Node, Node.js, então é muito fácil de usar. Funciona da seguinte maneira. Você tem o seu teste, correto? Durante o seu teste, você tem que setar os dados de como o serviço externo deveria se comportar. Então você configura o que a gente chama de impostor. Você faz isso através do Mountbank. Você diz para o Mountbank, hey, escuta na porta 555 o protocolo HTTP e quando você receber esse request, por favor, responda com essa resposta. Então você configura isso através do Mountbank, que é um serviço, ele mesmo é um serviço que fica escutando numa porta. Então ele vai, configura o impostor, que a gente fez através do nosso teste, e fica ali escutando. Agora o nosso teste fala com a nossa aplicação, né? Executa ali a aplicação, faz um request HTTP para o meu serviço que está em pé. Ele vai se comunicar com o impostor. Então, o mesmo artefato que a gente usa para mandar para produção é aquele ali. A única coisa diferente é a URL que a gente vai comunicar com o serviço externo. Vai estar possivelmente, nesse caso, apontando para o localhost ou apontando para alguma máquina do nosso ambiente de teste que tem um impostor simulando serviços externos. Então a gente tem um controle completo dessa arquitetura através da utilização de stubs ou a simulação de serviços externos. Entendido? Alguém pode me dizer algum problema com essa abordagem? Nós estamos... Como? Exato, não é um serviço real, né? Nós estamos basicamente criando suposições de como um serviço real deveria se comportar diante de uma requisição, dizendo que ele deveria retornar determinada resposta. E essa resposta tem um contrato, que é basicamente o que define o contrato entre um serviço e outro. Então, basicamente nós temos a sua aplicação, seu teste e o impostor. Só que o serviço real está em constante alteração, né? Através de entrega contínua, eles estão continuamente entregando serviços, novas versões daquele serviço. Com o passar do tempo, tem um reloginho ali fajuto, o impostor se torna inválido. Então, o seu teste continua passando, veja só. O seu teste continua passando, porque no momento que você roda ele, você está configurando o impostor. Seu teste continua rodando contra o impostor, começa a falhar. E isso basicamente está convidando bugs para aparecer posteriormente em um environment mais adiante, em produção, por exemplo. Então, a gente já viu até agora testes unitários de integração, uso de componente ou serviços, tanto em process, que são mais rápidos, afinal de contas são em memória, rodam rapidinho, quanto os out of process, que tem esse conceito de networking e tudo mais, a gente precisa de impostores, é mais complexo de configurar esses impostores, dependendo da sua arquitetura, mas ainda assim, nós temos essa limitação de que nós não estamos, de fato, falando com serviços reais, né? Então, isso é realmente, no fim das contas, o que importa é isso nesse tipo de teste. Quão frequentemente você altera os seus stubs e os seus testes, né? Se toda hora que você gera um impostor, você faz uma conexão para um serviço real
para fazer o impostor, o teste se torna o quê? Frágil. Porque a gente sabe que a motivação dessa estratégia é exatamente tirar a comunicação com o serviço real. Porque a gente sabe que isso é frágil e quebra a todo momento. A gente quer ter um pipeline saudável, afinal de contas. Então existe um trade-off aí que você precisa ver. Pô, eu vou atualizar os meus stubs de vez em quando. Certo? Essa resposta não traz muita alegria né, para a galera de cima, porque eles vão falar assim, mas então isso aí não está me trazendo muito valor, correto? Seu teste pode estar indicando o que está passando, mas na verdade você vai ir para a produção e vai falhar. Como é que a gente resolve esse problema? Nós já resolvemos. Né? A indústria já desenvolveu técnicas para resolver esse tipo de problema. Chamados testes de contrato. São contract testings. Eles basicamente, você tem lá o seu serviço real em constante mudança. Em constante mudança. E você tem diversos consumidores. Eu dei um exemplo de um serviço de checkout comunicando com um serviço de cliente, de informação de cliente. Mas na vida real nós temos um serviço sendo consumido por 5, 6, 10 diferentes serviços. Né? Todos esses 10 diferentes serviços vão criar os seus impostores, vão ter o seu próprio pipeline de integração contínua. Putz. Então como é que resolve? Cada um desses consumidores gera um contrato diferente. Porque vamos supor que o nosso serviço exponha 50 fields, 50 campos no JSON de retorno. Vamos supor que a gente está usando o JSON aqui. Mas o seu serviço consumidor usa apenas 2, esses 2 definem o contrato entre aquele consumidor e aquele provedor. Aqui a gente tem um exemplo onde nós temos 3 diferentes contratos, está meio claro ali, mas acho que dá para ver, entre 3 diferentes consumidores. Então, existe uma técnica chamada Consumer Driven Contracts, que basicamente são contratos guiados por consumidores, que basicamente faz o seguinte: eu, como provedor, quero garantir que o contrato dos meus consumidores é honrado. Isso eu acho que resume a técnica. Como é que eu faço isso na implementação, na prática? Nós temos ali a situação que nós acabamos de ver, correto? E nós temos o Continuous Integration Pipeline do serviço, do provedor. Rodou os testes unitários, passaram, rodaram os testes de integração, estão tudo bem, rodaram os testes de componente, tudo bem. Chegaram nos testes de contrato, cada uma daquelas versões daqueles contratos são baixados no pipeline do provedor e executados uma simulação daquele contrato. Eu quero ver se eu consigo, já que eu sou o provedor, honrar esses contratos aqui que foram enviados para mim. Eu consigo? Então eu enviei o contrato C, consegui, contrato A, contrato B, e o contrato A teve um problema. Eu removi, na última release do meu serviço, eu removi o campo último nome, sei lá, e falhou o contrato daquele consumidor. O que eu faço então nesse caso? Eu bloqueio o pipeline. O build vai falhar. Eu não vou ser capaz de introduzir em produção uma nova versão do serviço provedor. Então, dessa maneira, eu bloqueei a implantação de uma nova versão do serviço provedor, garantindo o funcionamento de todos os 3 contratos que já estavam funcionando. Beleza? Então, essa é uma técnica muito utilizada. Em termos de implementação, ela pode soar um pouco complicada, porque agora você pode entender que, putz, no pipeline de integração contínua de um serviço, eu vou ter que ter o contrato de todos os stubs ou contratos dos outros serviços vindo para cá e eu executo. De fato é. Mas nós temos ferramentas que já resolveram esses problemas para nós, e uma delas é o Pacto. Temos 2, na verdade. Tem o Pact e tem o Pacto. São 2 versões diferentes. Fazem praticamente a mesma coisa. Então, essa ferramenta, ele é uma implementação de Consumer Driven Contracts. Né? Ela você coloca no seu pipeline, ele basicamente roda no seu cliente, gera um binário, um artefato, que então é enviado para o serviço provedor e executado lá. Se passar no serviço provedor, significa que ele está garantindo o contrato daquele consumidor A. E isso acontece automaticamente. Então já está implementado para você. E isso garante que nós
mesmo que não tenha em nenhum momento do pipeline de integração contínua a comunicação real entre esses serviços, nós simulamos isso ao utilizar essa técnica. Alguma dúvida até agora? Não? Tá claro? Beleza. Então tem um outro tipo de teste, né, que muitos de vocês eu acredito que esteja familiarizado, que são os testes ponta a ponta ou os testes de aceitação, end-to-end. Nós temos uma vasta nomenclatura para esses tipos de teste, que basicamente são testes que são guiados, eles simulam o comportamento do usuário, são testes que utilizam a aplicação como o usuário faria, e eles fazem isso geralmente através do navegador. Então também são conhecidos como os testes caixa preta, porque eles são agnósticos de qual tecnologia a solução foi implementada. Né? São testes com um valor, e eles trazem um valor imenso. Porém, vamos olhar para uma arquitetura orientada a microserviços. Aquele ali é um exemplo com uma arquitetura que tem 8 serviços. No mundo real, as empresas que implementam arquiteturas orientadas a microserviços como Facebook, Netflix, Amazon, que é a que revolucionou o cenário, elas têm centenas ou milhares de serviços. Multiplica a quantidade de conexões entre eles numa arquitetura como essa. E qual que é o maior desafio de um teste ponta a ponta, de um teste ponta a ponta, geralmente? Independente se você está num monolítico ou em qualquer tipo de arquitetura, já que não importa, a gente vai simplesmente abrir um navegador e utilizar a aplicação como o usuário faria. Qual é o grande desafio? Alguém quer chutar? Bom, o desafio é garantir que quando você utilize a aplicação, ela vai ter os dados que você precisa. Então você precisa fazer data setup, né? Fazer o setup dos dados. Para fazer isso, numa arquitetura monolítica, onde você tem um banco de dados compartilhado e etc., você configura os dados mais facilmente. Você tem seus próprios problemas com esse tipo de arquitetura. Né? A gente já falou sobre os benefícios do tipo de arquitetura orientada a microserviço. Mas, na arquitetura orientada a microserviço, fazer a configuração desses dados é extremamente mais complexa. Você tem que garantir que você tenha um ambiente onde todos esses serviços estão implantados com os dados que você espera. Né? Então, bem mais complicado de se fazer. Então, gera um certo medo, assim, nossa, se você for na linha de implementar testes end-to-end numa arquitetura como essa, você pode até começar bem sucedido ali, mas quando você for crescendo os seus serviços, escalar eles, você vai ter problemas. E os testes vão começar a ficar falhos, sempre falhando, vão perder credibilidade, e aí você bota em risco toda a sua cultura de entrega contínua. Então a gente tem que ter sempre isso em mente também, que a gente quer garantir que a organização suporte esse tipo de prática. Então, boa sorte para quem quiser ir nessa linha de inverter a pirâmide, principalmente quando a gente está falando de arquiteturas de microserviços. Tá. Então, algumas sugestões feitas por Sam Newman, Martin Fowler, entre outros especialistas da área, escreva o menor número de testes ponta a ponta possível nesse tipo de arquitetura. É interessante você ter alguns, mas o menor número possível. Testes jornadas de usuário e não as histórias. A maioria das empresas que usam metodologias ágeis, geralmente eles têm histórias e um ciclo de entrega de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E ao fim desse ciclo, a equipe de QA, de QAs, eles escrevem testes automatizados de ponta a ponta, em várias das empresas que eu conheci, e testando as histórias. Então, para cada cartão, eles escreviam os testes automatizados. Não é o caminho nesse tipo de arquitetura. Você tem que realmente pensar numa jornada de um usuário, através de quem são seus usuários, o que eles fazem no sistema. Uma vez só, testou. Um teste ali, você já vai testar uma jornada. Né? Se for para ter teste desse tipo, foque nesses de jornada. Certifique-se que seus testes ponta a ponta são independentes de dados existentes. Né? É muito importante. Né? Se você tem testes, dados existentes que você precisa que estejam lá para rodar os seus testes,
quando os dados não estiverem, seus testes vão falhar. Ninguém quer isso. A gente quer que os testes criem seus próprios dados. Isso é uma prática já comumente usado já pela nossa indústria. Só que, como eu mostrei, em arquitetura de microserviços, isso é muito mais complexo de se fazer. Então, rapidamente, teste unitário, integração, componentes, serviços, contratos, que são um game changer aqui na arquitetura orientada a microserviços, eles realmente salvam vidas. Né? E os testes de jornada, por último, a gente cobre a pirâmide. Cobrimos a pirâmide, acabamos? Né? Não. Nós não acabamos de falar sobre teste, muito bem apontado pelo nosso amigo da outra palestra, que nós temos essa responsabilidade com a qualidade pós-produção também. E em arquitetura microserviço, isso é extremamente importante, porque você acha que o Google, a Amazon talvez, ou o Facebook, algumas empresas conseguem replicar o ambiente que eles têm em produção em algum outro lugar? Eles já atingiram um nível de escalabilidade que é impossível você replicar aquele ambiente em algum outro lugar. Então, eles realmente usam aquele próprio ambiente para garantir que as coisas estão funcionando. Como é que eles fazem isso? O Facebook, Google, Netflix, Amazon desenvolveram diversas técnicas para a gente fazer isso. Eu vou falar só sobre duas aqui. Uma delas todas elas, na verdade, diferenciam implantação de release. É importante a gente ter em mente que implantar em produção é diferente de fazer o release. Esse é o princípio por trás dessas práticas. Né? A primeira delas é o Blue Green Deployment, que é basicamente assim. Ó, você tem ali os seus consumidores. Eles estão apontando para a versão 1 do seu serviço. Você implanta um serviço novo. Na sua arquitetura de microserviço, lá vai ter um serviço ali novo, que ninguém se comunica com ele. Aí você roda uma série de smoke tests, vai lá, verifica se está tudo beleza com o serviço, roda seus testes automatizados contra ele, afinal de contas é seguro. A gente usa feature toggles para impedir que ele faça transações reais, apesar dele executar elas, uma compra não vai ser efetivada. Então, tem várias outras técnicas que é discutida, todas elas são discutidas naquele livro que a Samantha sorteou, um livro muito bom, que fala de entrega contínua. E algumas delas nesse livro do Sam Newman que nós vamos sortear também. Aí, uma vez que o serviço 2 está bom, você já disse que ele está bacana em produção, você muda o tráfego dos seus clientes para o serviço 2, beleza? Aí o serviço 1 você faz o que você quiser com ele, você pode desprovisionar aquele servidor, aquela aplicação. Um outro muito utilizado pelo Netflix e pelo Facebook também é o Canary Release, o release canário, que basicamente funciona assim. Você tem ali seus consumidores, seus clientes. Novamente, eles estão apontando para a versão 1 do seu serviço. Você implanta a versão nova, roda uma série de testes para garantir que no ambiente de produção, dada todas as variáveis, peculiaridades que aquele ambiente tem, que você não consegue reproduzir em lugar nenhum mais, está tudo bacana, configuração especialmente. Você redireciona apenas parte, né, do tráfego dos seus clientes reais para a versão nova do seu serviço. Então, vamos supor 15%. Quais são as vantagens de se fazer isso? Seus smoke tests eles também têm limitações. Eles não vão pegar tudo. Só o tráfego real dos seus clientes é que vai te dizer se aquilo está funcionando. E vamos além disso, vamos introduzir analytics, métricas de negócio, quando a gente fala de qualidade. A versão 2 do meu serviço está vendendo mais produtos do que a versão 1? Apesar das mudanças que eu fiz? Às vezes não. Só a produção poderá te dizer isso. Se não tiver, dado as métricas que nós estamos coletando apenas com 15% do nosso tráfego, se a gente não bota em risco todo o nosso negócio, se a gente vê que aquilo ali não está trazendo resultados positivos para o nosso negócio, mesmo que o código esteja em pleno funcionamento, nós voltamos aquela galerinha ali para cima e mantém o serviço 1. Aqui nós já estamos em produção há muito tempo, já tem tráfego rolando, e ainda assim nós estamos tratando da qualidade do nosso software, incluindo analytics, métricas de negócio, e muito monitoramento e análise de log. São várias técnicas que podem ser usadas nesse tipo de ambiente.
Então, um termo que vem muito sendo utilizado é o tempo médio para se recuperar, que é uma métrica, tempo médio para se recuperar, ao invés de utilizar o tempo médio entre falhas. Muitas empresas utilizam, pô, a gente não tem falha mais, muito pouca falha, ficamos 2 semanas sem ter falha, né? Ficamos vários sprints sem ter falha, mas quando tem, meu amigo, se o sistema inteiro foi para baixo, você perdeu milhões de dólares. Então, falhas, elas acontecem. Isso é a lição desses grandes players do mercado. As falhas são inevitáveis. O quão rápido você consegue reagir a elas e botar o seu sistema de volta em funcionamento é a que determina seu sucesso. Então, essas técnicas de lidar, diferenciar, ir para a produção, de fato fazer o release do seu software, é um novo mundo que trata da qualidade dele, que nós temos que estar sempre de olho, porque esse é o futuro. E, para quem não conhece o Technology Radar da ThoughtWorks, são 2 práticas que estão sendo recomendadas lá fortemente. Então, é algo que está bem quente na indústria no momento. E todos aqueles grandes players, grandes e-commerces, inclusive aqui do Nacional, que já ouviram falar dessas práticas, estão querendo implementá-las, obviamente. Você está dizendo para eles que as falhas elas vão acontecer, mas não vão gerar impacto no negócio deles, né? E nós como implementadores das soluções, podemos garantir isso através de todas essas práticas que nós estamos desenvolvendo. Então, pessoal, eu estou acabando o meu tempo. Essas foram algumas das coisas que a gente tratou hoje aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e abrir para perguntas. Muito obrigado. Alguma pergunta? Comentário? Oi. Na verdade, quando você falou do Mountebank, eu até já conhecia ele, só que eu não entendi muito bem qual que é a vantagem de usar ele. Por que não o Stub? Por que eu usaria o Mountebank? Então, o Mountebank, você sai... O principal vantagem de se utilizar o Mountebank é que ele vai criar um stub externo à sua aplicação, certo? Então você não precisa manipular a sua aplicação, o seu artefato, que vai ser para produção depois, de maneira alguma, para que você consiga criar stubs de verdade. São stubs que respondem HTTP, TCP, SMTP. Então você inclui aquilo ali na sua rede, no seu ambiente, e controla ele, diz, dado request, retorna determinado response, né? E diferente de você estubar as coisas ou mocar a nível de aplicação, onde você, utilizando técnicas como injeção de dependência, muda a rota do seu código para ir para um stub, por exemplo. Então, essa é a grande diferença, além de exercitar os aspectos de integração da solução. Você vai verificar se o seu serviço é capaz de receber respostas de volta, se as headers estão setadas, coisas desse tipo, coisas mais referentes ao protocolo, à comunicação em si. E a facilidade de se criar esses impostores com a ferramenta. Então, essas são algumas das vantagens. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza, então. Muito obrigado. Vamos almoçar.